Você decide fazer sua despedida de solteiro no meio da floresta e vai passar o final de semana por lá. Mas antes de você ir embora, tiros são disparados contra o seu grupo. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Ramon e seus amigos, tentando escapar da caçadora misteriosa. E eu vou tentar tomar melhores decisões para derrotar Caça Invisível. Começamos vendo um casal nadando no mar, e depois somos levados para uma floresta, onde um grupo de amigos está com seus caiaques em um rio. Os caras terminam o passeio e brincam um pouco na água. Depois disso, eles fazem uma fogueira para se esquentar um pouco, e escutam um barulho de tiro bem alto. A princípio, eles acham que é temporada de caça e não ligam muito para isso. Porém, se realmente alguém está caçando por ali, eles deveriam saber disso antes de chegar no local. Você não vai querer ficar entre um caçador e sua presa, ou até mesmo levar um tiro de tabela, igual vemos acontecendo com Carl em The Walking Dead. Então, se por algum motivo você acreditar que os caçadores são amigáveis, você deveria ir até eles, avisar que está por perto, só para garantir, ou até mesmo mover seu acampamento para outro local, para evitar de ser baleado sem querer. Após escutar o tiro, o grupo vai até uma antiga construção, usá-la como mirante, e conseguem ver todo o vale lá de cima. Após descerem, Albert e Peter conversam sobre algo da empresa deles, e Roman pergunta se o problema era com a sua noiva, que trabalha para Albert e seu irmão, mas ele garante que ela era a melhor designer gráfica que eles já tiveram. Aproveitando o gancho, Roman pergunta sobre a vaga de emprego para ele, mas Albert acaba dizendo que isso dependia dos investidores da empresa. Mas pelo tom da conversa, Albert não parecia estar muito afim de contratar o irmão. No caminho, o grupo encontra um pequeno unicórnio de pelúcia, e Albert decide levar o brinquedo como um souvenir da viagem. Isso não é algo comum de se encontrar em uma trilha no meio da floresta, a não ser que alguma criança tenha perdido o brinquedo por lá. Só que da maneira que o brinquedo estava colocado, exatamente na frente do tronco, e a mesma árvore parecia ter algo pintado nela, transformando aquilo no que parecia ser um tipo de altar, ou até mesmo podia ser uma armadilha. Então, de qualquer forma, eu não tocaria naquele brinquedo por segurança ou até mesmo por respeito. Eles continuam a trilha e até brincam quando chegam em uma parte mais íngreme, sobre acabarem morrendo ali e virando notícia de 5 amigos morrendo em uma despedida de solteiro. Mas não demora muito tempo para, após essa brincadeira, Vincent, que tinha medo de altura, escorregar e quase cair em um penhasco. Felizmente, Roman consegue se apoiar em uma árvore e puxar seu amigo para cima, e Roman acertou em procurar pontos para fixar os pés, para conseguir puxar seu amigo de volta. Dependendo do peso e do desespero da pessoa, ela pode acabar te puxando junto enquanto você tenta salvar ela. Se você tem uma corda, também ajudaria bastante nessa situação, e essa é a maneira que geralmente é feito esse tipo de resgate. Após puxar Vincent, o cara passa mal e eles alcançam o restante do grupo, que fez uma pequena parada no caminho. Albert checa o seu celular e os caras mencionam que durante o passeio só estava liberado mexer no celular para tirar fotos. Roman até pergunta se o cara estava recebendo nudes no celular, porém Albert não fala o porquê estava mexendo no aparelho. Eles conversam sobre o trabalho novamente, e Albert parece estar enrolando Roman nessa, pois até Vincent achava que ele já tinha conseguido a bendita da vaga, e ele até menciona que se Roman precisasse de ajuda, poderia contar com ele. Após isso, Roman mexe em sua pulseira e tem um flashback de quando Lisa comprou o presente para ele. O grupo chega até o carro e Vincent fica aliviado por eles finalmente terem chegado lá. Só que os caras escutam novamente um tiro, e dessa vez estava bem mais próximo. Eles se perguntam como os caçadores sabem onde deveriam caçar ou não, e um deles diz que aquele local não era um campo de caça, o que já deveria ter deixado esses caras alertas a partir do primeiro disparo. Se alguém está caçando por ali e não é permitido, com certeza se eles cruzassem com esse caçador, o cara não seria nem um pouco amigável, e o grupo poderia acabar se metendo em problemas. Mas aí, Vincent acaba sentindo que o tiro pegou nele. A princípio, eles acham que foi um engano e vão até o carro e usam um kit de primeiros socorros para fazer um curativo no braço do cara. Enquanto isso, Roman distrai Vincent para ele não acabar entrando em choque. No momento que eles vão entrar no carro, mais um disparo é feito, e após eles ficarem gritando com o atirador, dizendo que eles eram humanos e pedindo que ele pare de atirar, Peter nota que um dos pneus estava furado, e Stefan se liga que eles estavam sendo caçados ali, e manda o grupo se esconder atrás do carro. Ok, vamos voltar um pouco aqui. Quando eles estavam chegando perto do carro e Vincent é baleado, o cara demorou um pouco para sentir o disparo, provavelmente porque foi de raspão. No momento que o grupo percebeu que ele foi alvejado, todos deveriam correr para o carro e sair dali o mais rápido possível. Nada garante que esse foi o primeiro tiro como aviso, e o restante seria para matar. Dessa maneira, mesmo que houvessem mais tiros, eles teriam tempo de fugir. Se realmente é um caçador, ele deve estar usando um rifle de ferrolho, e esse tipo de arma leva alguns segundos para estar pronta para atirar novamente. A respeito do pneu furado, é comum que os carros da Mercedes tenham pneus run flat, que no caso são pneus que podem rodar até 80 km após estarem furados. Então, após entrar no carro e fugir dali, eles conseguiriam chegar até um posto de gasolina na estrada ou um local seguro para pedir ajuda. Os caras tentam ligar para a polícia e convenientemente estão sem área agora. Quando Albert checou as mensagens anteriormente, ele não reclamou disso. Assim que eles se levantam, mais 2 tiros são dados, então eles decidem correr até a floresta para tentar fugir do atirador. E parece que era realmente isso que o atirador queria, pois no momento que eles correm
correm, nenhum tiro é disparado. Apenas quando Roman volta para pegar o celular de Albert, um tiro pega no chão. O grupo foge pela floresta, e agora eles estão sem nenhum equipamento, pois as mochilas foram guardadas no porta-mala. Quando eles param de correr, Roman nota uma pulseira em um tronco, o que parecia ser mais um daqueles altares. E isso já está formando um certo padrão, os caras poderiam ter notado esse detalhe. E agora que eles sabem que estão sendo seguidos por alguém com um rifle de caça, o grupo precisa bolar um plano para escapar dali e chegar até um local seguro. Em vez de ficarem discutindo à toa, eles deveriam procurar aquele rio do começo e seguir por ele até achar algum vestígio de sociedade. Além disso, eles deveriam se livrar de itens que chamassem muita atenção, tipo a touca vermelha que Vincent está usando. Usar algo assim enquanto está sendo caçado é praticamente colocar um alvo na sua cabeça. Stefan usa o sol para se localizar e encontra a direção que o grupo deve seguir, para chegar na estrada que eles viram quando estavam naquele mirante anteriormente. Quando eles voltam a andar, Albert consegue pisar em um buraco que pra mim mais parecia uma armadilha. E quando ele tira o pé de lá, Roman vê o machucado e acaba tendo mais um flashback. Dessa vez ele está na praia com Lisa, que acabou sendo queimada por uma água viva. Roman tira ela do mar e acaba passando água doce no ferimento, o que é um erro grave caso ele ainda não tenha tirado os tentáculos da água viva. Primeiramente, ele deve usar a água do mar para lavar a ferida e retirar os tentáculos, e depois deve ser aplicado vinagre branco para aliviar a dor e neutralizar o veneno. Voltamos para a floresta e o grupo está achando que não está mais sendo caçado. Eles voltam a caminhar com Stefan guiando o grupo e Vincent insistindo que eles estavam perdidos. Eles chegam em um rio e precisam atravessá-lo para chegar até a estrada. Peter fica impaciente com a travessia e tenta passar rápido pelas pedras e acaba escorregando. Nunca subestime uma pedra em um rio, e geralmente elas são bem escorregadias e você não vai querer torcer o pé em uma situação dessa. Por sorte, ele apenas molha o pé. Ramon, que provavelmente já pesquisou no Google o que é pé de trincheira, entrega um saco plástico para Peter colocar o seu pé e evitar que ele vire um pedaço de queijo velho. E ficar bravinho e discutindo nesse momento é apenas idiotice. Se Peter ficasse reclamando e falando alto mais vezes, eu cogitaria em abandonar esse cara e falar para ele se virar sozinho. Do jeito que ele está se comportando, só irá atrair atenção desnecessária para o grupo. Albert fica de saco cheio e continua a caminhar. O grupo escuta um helicóptero e Vincent começa a gritar achando que alguém iria escutar. Isso é apenas estupidez, pois é impossível alguém do helicóptero escutar uma pessoa gritando. E com certeza é muito cedo para uma equipe de busca estar atrás deles. Os 5 amigos chegam até uma encosta do rio e avistam uma mulher parada lá. Eles decidem pedir ajuda para ela, mas sem responder nada, ela apenas se vira e dá um tiro na cabeça de Stefan. Os amigos ficam em choque e começam a correr, e nós podemos escutar Eva recarregando o rifle. Após um tempo eles param e Albert parece ter torcido o pé, o que não vai ajudar muito daqui pra frente. Roman fica em choque sem acreditar que o amigo estava morto, e Peter diz que eles precisavam continuar se movendo. E eu não sei porquê, esse cara ainda está de touca. Albert verifica seu tornozelo e digamos que a coisa não estava boa pro lado dele. Ter que carregar alguém enquanto foge de uma atiradora que parece estar com a mira bem em dia não é uma tarefa muito fácil. A gritaria desses caras e as briguinhas ridículas já estão começando a tirar minha paciência. Eles só deveriam continuar andando, já que agora eles sabem quem está atirando neles. Peter sugere que eles se dividam e cada um vá para uma direção diferente. Mas isso é burrice, o rio estava ali do lado e eles só precisavam seguir a correnteza, e não parar até conseguir ligar para a polícia ou chegar em um lugar com mais pessoas. Os caras continuam discutindo, dizendo que eles não tinham como se defender, mas finalmente Albert diz que ele consegue andar e fala para eles saírem dali. E Peter diz para Roman que o irmão dele seria um problema. Eles encontram uma estrada e decidem seguir por ela, porém ficar andando na área aberta assim só vai facilitar para a atiradora. Eles precisavam usar as árvores como cobertura, dessa forma eles teriam mais chances de não serem vistos pela caçadora, e se ela arriscar um tiro, ficaria mais difícil de acertar o alvo, e provavelmente pegaria em uma árvore. Após caminhar um pouco por aquelas estradas, os amigos chegam em uma loja e conversam com a atendente, dizendo que ela tinha que ligar para a polícia. A mulher entrega um telefone fixo, dizendo que lá não tinha sinal de celular também, e quando Albert tenta ligar para a polícia, o telefone está sem sinal. Os caras perguntam para Jenny se ela escutou os tiros, mas antes dela responder, Albert consegue completar a ligação, e quando ele vai passar a localização para a polícia, a mulher é morta, e Vincent também leva um tiro. Eles não conseguem pegar o telefone. Albert e Peter querem sair correndo dali, mas Roman tenta chegar próximo do seu amigo, que acaba sendo finalizado por Eva. A mulher se aproxima da loja, e Roman começa a jogar potes de vidro nela. Nesse momento, os outros dois deveriam tentar dar a volta e surpreender a mulher, ou até mesmo esperar que ela tente entrar na cabana. Manusear um rifle em espaços apertados pode ser difícil, por causa do tamanho da arma, e eles poderiam aproveitar disso para tentar desarmá-la, mas eles apenas decidem sair correndo dali. Agora que ela achou eles naquela loja, os três deveriam suspeitar que estão sendo rastreados por Eva, e se eles não tomarem alguns cuidados daqui pra frente, ela sempre vai encontrar eles. E como eu já falei várias vezes até agora, eles precisam fazer o menor barulho possível, e tentar usar
a camuflagem natural das árvores. É praticamente impossível você não deixar rastros por onde passa, e um bom rastreador vai acabar encontrando esses rastros. Existem algumas técnicas como andar de costas ou até mesmo segurar um galho de folhas para tentar apagar as suas pegadas enquanto você caminha. O trio chega novamente na estrada e continua andando, e de longe eles veem a caçadora procurando por eles. Em vez deles sorrateiramente se abaixar e tentar entrar na mata ou até mesmo jogar uma pedra na direção contrária, eles ficam parados e acabam sendo vistos por Eva, que dispara algumas vezes contra os caras. Eles tentam entender por que ela está fazendo aquilo, achando que a mulher queria dinheiro, mas ela não fala uma palavra e apenas continua atirando e andando na direção dos três. Quando ela se aproxima, eles ficam confusos porque a mulher não atira em ninguém e voltam a correr. O trio continua andando até encontrar Eva novamente, porém dessa vez ela está mexendo em um dos altares. Roman pega um galho e distrai a mulher em uma direção oposta, para eles continuarem seguindo o seu caminho. Porém, aqui talvez seria uma das poucas chances que eles poderiam tentar se aproximar dela e tomar o rifle da mulher, já que a arma estava em suas costas. Roman poderia jogar o galho na mulher e correr para cima dela antes que ela conseguisse empunhar a arma. Os três chegam em uma área com várias cabanas abandonadas e andam pelo local. Aqui, eles poderiam tentar entrar em uma cabana e procurar por itens que possam ser utilizados como armas, como facas por exemplo, e talvez algo para Albert usar como uma bengala, para ele continuar caminhando já que seu pé está piorando cada vez mais. Albert checa mais uma vez o seu pé, e digamos que logo esse cara não vai andar mais. E Peter quer continuar andando para eles não serem pegos pela caçadora. Roman fala que já está chato ele ficar mandando neles toda hora. Porém, alguém aqui precisa assumir a liderança em situações assim e tomar uma atitude. Mas os caras resolvem continuar discutindo em um campo aberto novamente. Sério, esses caras parecem crianças. Peter sugere que eles deveriam esconder Albert em uma cabana e procurar por ajuda. E realmente ele estava certo, pois aquele cara nem consegue andar direito. Só que Albert decide dar um soco no cara e eles começam a discutir por causa da empresa que os dois têm junto. E isso não faz nem sentido. Eles estão sendo caçados por uma desconhecida armada com um rifle, e os dois acham que agora é um bom momento para ficar trocando soco e discutindo por coisas idiotas. Após o soco, Peter pede pelo celular de Albert, pois ele queria procurar por um lugar que tivesse sinal para pedir ajuda. E Albert faz birra e não dá o celular. Peter então decide que vai se virar sozinho e abandona os dois. Ele fala para Roman que seu irmão nunca iria lhe dar o trabalho. E ele também diz para ele perguntar para Albert sobre Lisa, insinuando que os dois estavam escondendo algo. Roman questiona Albert sobre o que Peter falou, e ele tenta convencer o cara de que nada estava acontecendo. Mas a dúvida já foi plantada na cabeça de Roman, se é que vocês me entendem. Ele começa a andar pelo lugar e encontra uma casa no fundo do terreno. Ele encontra um falcão e mais um altar escrito N, indicando que aquela poderia ser a casa da mulher misteriosa que está perseguindo ele e seus amigos. Roman entra na casa e encontra artigos dizendo que Eva era o futuro da falcoaria. Ao vasculhar mais a casa, ele encontra um notebook e vê um vídeo nele. Nesse vídeo, alguns caras bêbados estavam andando com um rifle pela floresta, e eles avistam Eva e sua filha Anne brincando na beira do rio, e decidem ir mexer com a mulher. Ela pede que eles parem de gravar e um dos caras acaba disparando e acertando sua filha. E parece que esse acontecimento fez Eva ter uma espécie de colapso e começou a caçar qualquer um que entrasse na floresta. Eu estava imaginando que um desses caras tinham feito algo para a mulher, porém a única coisa que eles fizeram até agora foi ter pego aquele unicórnio do altar. E isso não justificaria todo esse tiroteio, e muito menos Eva matar a atendente daquela lojinha que não tinha nada a ver com a história. Após isso, Peter chega na estrada e ele acaba sendo baleado por Eva, e novamente ela caminha em direção ao cara e continua atirando sem falar nada. Enquanto isso, Roman e Albert escutam os tiros lá da cabana, e Roman tenta ir ajudar o seu amigo, mas acaba chegando tarde demais e vê o cara sendo finalizado. Albert tenta impedir Roman de ir até lá e tentar salvar Peter, e Eva, após finalizar Peter, vê os irmãos e acerta um tiro em Albert. Os dois fogem pela floresta, mas precisam parar, pois Albert não consegue mais andar e acaba desmaiando. Roman pega o celular do cara e vê que as nudes que ele recebia eram da sua noiva. E ela estava falando para Albert que mal esperava para vê-lo, e mandando ele dizer oi para o irmão. Ele acaba tendo outro flashback com sua noiva, e dessa vez eles estão relaxando e depois seu irmão chega para visitá-lo. E parece que Roman não está muito feliz em recebê-lo na sua casa. Até mesmo Lisa diz que Roman poderia pedir para Albert ir embora, mas ele ignora isso e decide sair para buscar algumas coisas. Ramon fala para eles jantarem fora naquele dia, e Lisa diz que só se ele carregasse ela, e Albert encara Lisa e faz uma piada sobre isso, dizendo que ele carregaria a mulher. E logo que Ramon sai, vemos Albert indo em direção à cama. Na floresta, Albert tenta justificar para o seu irmão que foi um acidente e não era para acontecer. Albert fala para deixá-lo lá e Roman dá um soco no cara e esconde ele em um lugar seguro. Ele escuta Eva passando por perto, então ele pega um canivete, retira uma parte da camiseta de Albert e manda ele pressionar a ferida para amenizar o sangramento.
Roman segue a mulher passando pelos corpos dos seus amigos no caminho. Ele até encontra corpos de outros homens, que podem ter sido os caras que atiraram em Annie, e depois disso ele sobe no topo da montanha. Ramon saca o canivete e se aproxima por trás de Eva, mas ele acaba pisando em um galho e alertando sua presença. Eva se vira e atira na perna de Ramon. Quando ela se aproxima para finalizá-lo, Ramon menciona saber sobre Annie e acaba fazendo Eva relutar pela primeira vez. Ele diz que sente muito e entrega para Eva o unicórnio que Albert tinha pego antes. E quando a mulher se distrai, ele chuta o rifle para longe e parte para cima dela. Os dois lutam pela arma e Eva quase finaliza Ramon. Mas no fim, ele acaba pegando a arma dela. Porém, ele não atira e joga o rifle longe, mostrando que ninguém mais precisava morrer ali. Mas vendo aquilo, Eva caminha até a beirada da montanha e finaliza sua jornada. Após isso, Ramon senta em uma pedra e acaba ficando aliviado, pois tudo aquilo acabou. Fala galera, esse foi como derrotar Caça Invisível. O que vocês acharam do vídeo? Teriam alguma ideia diferente para escapar de Eva? Me contem nos comentários. Esse grupo de amigos só não foram mortos por Eva rapidamente, pois ela estava brincando com a caça. Pois no momento que ela mata Stefan, dá pra ver que ela sabia muito bem usar aquele rifle, e poderia ter finalizado os 5 rapidamente. A melhor chance do grupo ter escapado foi quando eles estavam perto do carro, e apenas dependia deles terem um pensamento rápido para escapar dali, sem serem mortos. Talvez utilizando as mochilas como cobertura para conseguir manobrar o veículo, para todos entrarem no carro e escapar dali. E eu achei esse filme muito parecido com o Ritual, onde alguns amigos se perdem em uma trilha e acabam tendo um destino não muito agradável. E também com A Caçada, onde Crystal acaba sendo levada por milionários para ser caçada pelos mesmos. Porém, em Caça Invisível, os protagonistas são bem burros. Ah, e ambos os filmes que eu citei aqui tem vídeo no canal, e eu vou deixar aqui no card para vocês. E se vocês curtem vídeos sobre filmes, eu tenho um outro canal, onde falo resumidamente sobre vários filmes, o Resumindo Filmes. Se você quiser dar uma conferida lá, vou deixar um vídeo aqui no card e também na tela final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou, e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e sempre que você achar que é uma boa ideia passear na floresta, lembre-se de que alguma coisa ou alguém pode começar a te perseguir.